É pro teu bem, meu amigo. Tomar as decisões difíceis, focar no longo prazo, fazer o que tem que ser feito. É pro teu bem, eles diziam. E só depois de muito tempo fomos perceber que os nossos pais tinham razão. Será que tem alguma coisa que tu precisa fazer que é pro teu bem e que tu ainda não tá fazendo? Nós estamos aqui para te convencer a mudar isso. E te ajudar a conquistar, vencer, superar os obstáculos da vida. É pro teu bem. Vem com a gente que é pro teu bem. Sejam muito bem-vindos ao É Pro Teu Bem, o nosso podcast que pretende ser um lugar tranquilo pra gente discutir coisas importantes sobre a tua saúde. E hoje a gente tem a honra de receber a Indira Schwember, uma amiga nossa que é médica mastologista, formada em medicina pela Universidade de Pelotas, ginecologista e mastologia pela Santa Casa de Porto Alegre, mãe do Joaquim e da Cecília, esposa do Alex, outro grande amigão nosso que em um determinado momento vai aparecer por aqui. E ela vai falar com a gente sobre um tema que sempre é muito discutido nos meses de outubro de todo ano, que é o câncer de mama. Essa doença que tem ganhado cada vez mais atenção, temos uma população que envelhece cada vez mais, existe um risco muito maior dessa doença à medida que as mulheres envelhecem, então é um assunto que está em alta e que precisa ser discutido. Seja muito bem-vinda, Indira, muito obrigado por aceitar o convite. Muito obrigada, é um prazer estar aqui, fiquei muito feliz com esse convite e espero poder compartilhar aqui as informações, né, que possam atingir o maior número então de mulheres. Bom, hoje a gente vai falar de um assunto que é tão importante e a gente já gostaria que tu começasse já nos explicando. Indira, o que é o câncer de mama e como se caracteriza essa doença? As células estão em constante renovação e à medida que elas vão envelhecendo, nós temos mecanismos que fazem com que elas morram, né, que é o mecanismo de apoptose, e novas células vão surgindo. E nesse processo de divisão celular, de multiplicação celular, muitas vezes acontecem alguns erros. E esses erros, a gente também tem os nossos soldados que vão lá e fazem com que esses erros sejam reparados e as células continuem se dividindo de uma maneira normal. Porém, em algumas situações, a gente vai obter mutações, e essas mutações elas podem ser herdadas quando a gente tem uma herança genética ou adquiridas com o passar do tempo. E se essas mutações acontecem, pode acontecer um aumento no processo de divisão celular ou então uma supressão daqueles genes que controlam o crescimento celular. E aí acontece a formação, então, de um conglomerado de células que se divide de uma maneira muito exagerada e vai formar o tumor. Então, isso pode ser em qualquer lugar do organismo. No caso da mama, vai acontecer na mama, certo? Tu sabe que, ouvindo o que tu falou, Dira, eu me lembrei de um livro que eu li muito tempo atrás, que ele trouxe uma frase, eu acho que eu até era estudante de medicina quando eu li esse livro, que é o livro The Cell, do Mukherjee, é um dos caras que participou do Projeto Genoma. E uma passagem do livro dele, ele diz: todas as pessoas do mundo nesse momento têm câncer. Tem um câncer acontecendo dentro de si. Só que o sistema imunológico, ele vai lá e combate, né? A gente está células. sempre fazendo essa renovação e tentando combater esses erros de divisão celular que acontecem, só que, eventualmente, esses erros não conseguem ser combatidos. Então, por uma tendência genética, ou uma predisposição da pessoa, ou uma exposição ambiental, a divisão celular errática, ela excede a capacidade da imunidade de eliminar essas células. De eliminar, exato. Só que a questão genética, ela é apenas 10% dos tumores. Então, a maioria dos tumores acontecem por mutações que a gente adquire ao longo da vida e não por uma herança genética. Mutações que, enfim, são decorrentes de vários fatores, que eu acho que a gente vai conversar aqui também, né? Mas que alguns deles a gente não tem como controlar e outros a gente tem como controlar e como evitar. Então,
Só entendendo, cerca de 10% das neoplasias seriam justificadas por uma tendência genética. Né? Exatamente. E muitas vezes a gente se respalda no fato de, não, eu não tenho histórico de câncer na minha família. Na verdade, isso não é uma garantia de nada. Não é uma garantia de nada e a gente não tem como controlar, né? Tem tantas coisas na nossa vida que a gente não tem como controlar. Então, a gente já pode começar falando sobre os fatores de risco. O fato de nós sermos mulheres, e aí eu me incluo também, é um dos maiores fatores de risco que existem, né? Porque a proporção... O homem também pode ter câncer de mama, mas a proporção entre uma mulher ter câncer de mama e um homem é de 100 para 1. Então, a cada 100 mulheres que vão ser diagnosticadas, apenas um homem vai ser diagnosticado com câncer de mama. E, além disso, o fator da idade, porque à medida como a gente vai envelhecendo, aumenta também muito o risco de desenvolver qualquer tipo de câncer. E, no caso das mulheres, então, o câncer de mama, que é o mais incidente, né, e que causa maior mortalidade também. Existem tipos de câncer de mama, né, Dira? Diferentes. Esses, como é que funciona? Eles são de origem de tecidos diferentes e também eu gostaria que tu me dissesse, existem riscos diferentes? Tipo, um tipo dá em mulheres mais jovens, outro em mulheres mais idosas? Como funciona? Então, assim, na verdade, a nossa mama, ela é como se fosse a representação, assim, de uma couve-flor, né? Então, existem, aonde tem as flores ali da couve-flor, são os lóbulos da mama. E os caulezinhos da couve-flor seriam os ductos. Então, o câncer, ele pode ser gerado ou nos lóbulos ou nos ductos. Se ele for gerado nos lóbulos, ele é do tipo lobular. E se for nos ductos, é do tipo ductal. E, a partir disso, também, existe uma outra classificação que a gente chama de imunohistoquímica, que é uma classificação molecular. E ela vai nos dar características mais específicas de cada célula e de cada tumor. Então, os tumores são, sim, diferentes, né? E alguns tumores vão apresentar receptores hormonais presentes nas suas células, de estrogênio e de progesterona. Outros podem apresentar um oncogene superexpresso, que se chama HER2. E alguns não vão apresentar nenhuma desses marcadores, né? E aí, quando não tem receptor de estrogênio presente, nem de progesterona e nem o HER2, a gente chama eles de tumores triplo negativos. E esses tumores, eles são mais agressivos e geralmente têm uma tendência maior a acontecer em mulheres mais jovens. Assim como os tumores HER2, que também têm uma agressividade um pouco maior, um maior risco de desenvolver metástases e também acabam aparecendo em mulheres mais jovens, do que os tumores hormonais, que são os luminais, que têm os receptores presentes, né, nas células deles. Entendi. Tu estavas nos explicando, então, desde o início, de como tudo acontece, como o câncer surge, como tudo mais, e estava me vindo aqui o que é o básico da vida de cada um, né? Uma questão de equilíbrio. Então, quando existe esse desequilíbrio, então, quando essa linha é quebrada, é que surge, então, um crescimento alterado de uma célula que era para ter sido eliminada, e ela não foi. Então, eu imagino que devem existir, como eu estava dizendo, vários fatores que podem levar à ocorrência disso, né? E aí, eu fico pensando o seguinte, existem medidas preventivas para que esses fatores possam ter auxílio, então, a essas células de defesa ou a combater que essa célula venha modificar, essa mutação ocorrer? Existem fatores que a gente pode começar a cuidar, assim, ó, então, como é só 10%, eu sou uma pessoa que posso ter câncer, já que mesmo assim ninguém na minha família teve. Mas sim, tem coisas que eu posso fazer que vão reduzir as chances de... Eu não, né? Mas a mulher... como tu falou, o homem também tem chance de 1%. De fazer para que não aconteça, para que ela não venha desenvolver esse câncer de mama. Existem, com certeza existem, né? E eu acho que a gente precisa entender que nem tudo a gente tem como controlar. Mas, ao mesmo tempo,
O que a gente pode controlar, eu acho que são medidas acessíveis e que a gente pode ter e decidir ter na nossa vida, né? Por exemplo, assim, prática de atividade física regular é uma das medidas que impacta em mais ou menos 20% na diminuição Olha isso. do desenvolvimento do câncer de mama. Então, combater o sedentarismo, né? Ter uma alimentação saudável também, na verdade, entra junto com a atividade física, e eu acho que a questão de manter o peso num padrão estável, porque muitas vezes acontece da pessoa engordar e emagrecer, e engordar de novo e emagrecer, mas a manutenção estável de um peso adequado é muito importante também. Então, essas são práticas mais fáceis. Eu sei que às vezes exige um esforço maior, mas que a gente consegue ter acesso, claro, né, para evitar. Existem outras medidas, como evitar o cigarro, evitar o uso excessivo de bebida alcoólica, não comer alimentos ultraprocessados, industrializados. Então, estão todos nesse mesmo pacote de uma melhor qualidade de vida. Ter uma noite bem dormida de sono, enfim, evitar estresse, né? Mas existem alguns fatores que a gente realmente não tem como controlar tanto. E eu acho importante eu ressaltar aqui, por exemplo, as mulheres, elas têm uma exposição ao estrogênio ao longo da sua vida. E mulheres que menstruam muito cedo e que têm uma menopausa muito tardia vão estar expostas a mais tempo de estrogênio. E isso também pode ser um fator de risco. Outra coisa são mulheres que não têm filhos, ou que têm o seu primeiro filho muito tarde, depois dos 30 anos, ou então que não conseguiram amamentar. E tudo isso pode ser um fator de risco. Ao mesmo tempo, pensar que a amamentação, ela é um fator de proteção. Então, é um ponto positivo para se prevenir de não desenvolver o câncer de mama. Só que não é uma garantia que a mulher não vai desenvolver, né? Então, só porque amamentou, não quer dizer que está ilesa do risco de ter um câncer na mama. Na verdade, é sempre um somatório de fatores, né, Dira? É um somatório de fatores. A gente vai ter fatores que nos predispõem e fatores que nos protegem. E quanto mais a gente colocar naquela caixinha dos fatores que nos protegem, menores são as chances da gente ter a doença. Sim. Agora, eu fico imaginando um anúncio, né, de uma medicação nova no mercado. Essa medicação reduz em 20% a chance de ocorrência de câncer de mama. Blockbuster. Venderia tudo. Claro. Agora a gente fala... Porque não exige esforço. Exatamente. Agora a gente fala, atividade física. Será que todas as pessoas que iriam comprar essa medicação que reduz 20% vão fazer a atividade física que também reduz 20%? Isso aí é uma coisa que me deixa muito chateado. Isso que tu tá falando, eu tô vendo na prática, né? A gente tá fazendo a reconstrução de mama lá dessas pacientes que tiveram câncer, foram curadas pela equipe de mastologia e agora chegam para fazer a reconstrução mamária. E, olha, eu me lembro de todas que a gente atendeu até agora, uma só não estava com o peso acima do ideal, não estava em sobrepeso ou obesidade. Uhum. E eu acho que 2 pacientes faziam exercício físico. Uhum. Todas as outras eram trabalhadoras, eram mulheres que criaram a sua família, que tiveram tudo ok, mas não faziam exercício físico, estavam acima do peso. E eu acho que nesse sentido a gente precisa ser exemplo mesmo, né? Porque não adianta só orientar. É muito difícil tu orientar e o paciente fazer exatamente aquilo tudo que tu orienta no consultório, né? Eu acho que para vocês também acontece isso. Sem dúvida. A gente diz, é bom fazer atividade física, é bom ter uma alimentação saudável, só que até a pessoa conseguir entender o quanto isso é importante, às vezes existe um limbo nisso, né? E aí, então, a gente precisa mostrar o quanto isso é importante e mostrar que a gente também faz atividade física e que é difícil. É difícil, às vezes, encaixar na vida de todo mundo tem as suas tarefas, as suas famílias, o seu trabalho, os seus filhos, mas em algum momento isso precisa ser encaixado, né? E encarar isso como uma prioridade. Muitas vezes a gente tem uma consulta de poucos minutos com um paciente e a gente precisa dizer para ele várias coisas que ele precisa fazer, né, Dira? E aí, naquele momento, talvez pareça muito distante para ele
mudar radicalmente a alimentação, dedicar mais tempo ao sono, tentar controlar o estresse, praticar atividade física. E é justamente esse o objetivo desse podcast, né? Então, as pessoas irem identificando, nesse momento da minha vida, esse novo comportamento é viável. Às vezes é um só, né? Não precisa fazer todos ao mesmo tempo, e também a gente não é aqui advogados assim de dizer tu tem que fazer isso porque senão tu vai acabar desenvolvendo um câncer. Não nesse sentido. É para tentar realmente talvez mudar aquele hábito dentro do íntimo dele, né? Para ele poder desenvolver isso assim. Perfeito. E muitas vezes um hábito virtuoso, ele ancora outros hábitos. Sim. Então, eu estou me exercitando, eu comecei a correr, eu estou andando distâncias maiores, eu começo a me alimentar um pouco melhor para melhorar meu rendimento, e isso um hábito vai chamando o outro. Exato. Dira, a gente vê muita preocupação de mulheres que têm um histórico familiar de câncer de mama, né? Essas pessoas com história familiar, elas devem fazer alguma investigação específica? Elas devem fazer alguma medida preventiva diferente daquelas que não têm? Como é que isso funciona nesse contexto? As pessoas que têm história familiar, é muito importante, né, na consulta de rotina, que isso seja sempre abordado. Então, quem tem história familiar pode entrar num rastreamento um pouquinho diferenciado do que a população em geral. A gente pode... O exame físico ele é sempre feito, independente se tem história familiar ou não. Então, o exame clínico das mamas é feito no consultório em todas as consultas. Mas, para aquelas pacientes que têm uma história familiar, elas podem começar a realizar os exames de rastreamento mais ou menos uns 10 anos antes do que a familiar que teve... A idade da familiar no diagnóstico. Por exemplo, se a mãe dela teve câncer de mama com 38 anos, a paciente vai começar a fazer os seus exames de rastreamento em torno de 28 anos. Entendi. Mais ou menos assim. Claro que às vezes não é exato. E também nesse sentido eu acho importante falar que para mulheres muito jovens, a mamografia nem sempre consegue identificar tão bem os nódulos porque as mamas delas são muito densas. Então, é sempre importante, não que a gente vai descartar a mamografia. Eu acho que a mamografia ela é uma fotografia da mama. E ela é sempre importante, mesmo em mulheres abaixo dos 40. Mas precisa ter um exame complementar, que no caso seria a ecografia das mamas, e eventualmente a gente associa a ressonância magnética também, né? E outra coisa também com relação a essa questão de história familiar, se aquele familiar teve a oportunidade de fazer uma investigação genética e de fazer um teste genético e encontrou uma mutação presente, os outros familiares também vão ter essa possibilidade de testar se existe mutação naquele gene específico. Então, o familiar doente vai fazer um painel mais amplo de testagem. E os outros familiares vão testar somente aquele gene que veio mutado. Se vier positivo, né, e a pessoa ainda não desenvolveu o câncer, ela tem a possibilidade de, se quiser, porque isso eu acho que é uma conversa que tem que ser muito franca, né? Se quiser, se ela já tem os seus filhos, enfim, pode ser feita a opção por uma adenomastectomia com reconstrução, que é uma cirurgia profilática para evitar o desenvolvimento do câncer de mama, e, ao mesmo tempo, a salpingo-ovarectomia bilateral, que seria a retirada das trompas e dos ovários. Porque essa mulher que existe uma mutação genética, principalmente de BRCA1 ou BRCA2, que são os principais genes, ela pode também ter uma chance maior para câncer de ovário. Deixa eu só ver se eu entendi, Dira, o raciocínio. Então, toda vez que uma mulher for diagnosticada com câncer de mama, ela vai fazer uma investigação se esse câncer teve origem genética? Nem sempre. Nem sempre. Nem sempre. Então, seria assim, existem algumas... Seria o adequado, mas existem alguns protocolos. Entendi. Porque como apenas 10% dos tumores são de origem hereditária e a maioria
né? Não são todas as pacientes que a gente acaba tendo os critérios para encaminhar para uma avaliação genética. Então, pacientes muito jovens ou com tumores triplo negativos, enfim, que tem mais familiares, né? Ou câncer de mama em homem, porque câncer de mama em homem está muito relacionado com mutação genética. Então, se tem história de câncer de mama e ovário, essas pacientes a gente acaba tendo mais critérios de encaminhar para uma avaliação. Entendi. Mas não são todas que vão fazer, né? Entendi. O caso que ficou famoso na mídia foi da atriz, aquela... Da Angelina Jolie. Que ela identificou fatores genéticos, né, alterados que teriam um risco alto para o desenvolvimento do câncer nela, e ela optou por fazer a adenomastectomia. Exatamente. A mãe dela tinha tido, né? E aí ela tinha uma mutação genética em BRCA. Eu não lembro se era 1 ou 2, mas ela tinha. E aí ela realmente optou por fazer, e ela fez a salpingo-ovarectomia bilateral também. Fez a cirurgia das mamas e dos ovários. Fala-se muito em autoexame, né, Dira? Que é uma maneira da mulher detectar alterações no corpo que requeram uma investigação posterior, né? Eu acho importante, daqui um pouco, tu nos dar o teu parecer sobre a partir de que momento na vida da mulher ela tem que começar a dar atenção para o exame da mama, se é uma coisa que se faz desde a adolescência, se é uma coisa só da idade adulta. Talvez falar um pouquinho também uma questão tranquilizadora de que a maior parte dos nódulos não serão neoplasias, né? Como é que tu acha que a mulher deve dar atenção a essa forma de autoexame, autodetecção de lesões que possam ser suspeitas? O autoexame, ele está relacionado, na verdade, com um autoconhecimento que a mulher tem que ter do seu próprio corpo. Então, eu acho que realmente é importante a gente orientar as meninas desde a adolescência de se conhecerem, de se tocarem, de avaliar o tamanho da mama. Às vezes uma mama é um pouco maior do que a outra, e isso é perfeitamente normal. Eventualmente, se tem uma alteração na pele, se tem a presença de manchas, que são desde o início, né, dali da vida, enfim. E a partir do momento que elas identificarem que existe qualquer alteração que não é o normal delas, elas procurarem, então, uma avaliação. Porque às vezes é difícil a paciente se palpar e ela diz, mas a minha mama está cheia de nodulações, eu não sei o que é normal e o que não é. Só que se ela se conhece e sabe que a mama dela sempre foi assim, cheia de nodulações, é porque isso é o normal dela. E aí, quando ela for no médico, o médico vai examinar, né, o mastologista ou o ginecologista vai examinar e vai identificar a necessidade de fazer algum exame complementar, se for o caso, ou não, ou é o normal mesmo. Mas, a partir do momento que existe uma alteração, aí ela tem que procurar ajuda. E realmente, nem sempre, a grande maioria das alterações vai ser benigna, ou vai ser um nódulo benigno, ou eventualmente pode ser uma secreção no mamilo que não identifica a presença realmente de uma origem tumoral, mas sempre é importante investigar. E eu acho que, falando sobre os exames de rastreamento, né, que é tão importante a gente comentar, que para as pessoas, para as mulheres em geral, a partir dos 40 anos é recomendado fazer a mamografia anualmente. E naquelas mulheres que têm uma mama densa, vai ser realizado um exame complementar, que é a ecografia. Mas, eventualmente, né, alguma paciente vai precisar fazer esse exame antes. E eu acho que aqui muitas mulheres têm medo de fazer a mamografia, ou por sentir dor, ou porque acham que a mamografia pode provocar o câncer, ou porque elas têm medo realmente de encontrar alguma coisa, né? E aí, isso é a questão de, se a gente encontrar, realmente não tem como a gente controlar. Eventualmente, tu pode ter uma alimentação saudável, fazer atividade física, fazer tudo, mas vai aparecer.
E aí, se a gente descobrir cedo, a chance desse tumor ser tratado de uma maneira, às vezes, até com tratamentos menos agressivos, e a chance dele se curar é muito maior. As pessoas ainda vivem com o mito de que um diagnóstico de câncer é uma sentença de morte, né? E a medicina evoluiu muito nos últimos anos. Então, a gente tem grandes chances de cura para a maior parte das neoplasias hoje. Então, Exatamente. A gente não tem que ter medo de fazer o diagnóstico, inclusive porque o único fator que vai nos ajudar a ter uma maior chance de cura é a detecção precoce, né? Exato, exatamente. Estava falando aí sobre os exames e o momento de se fazer. E na minha prática eu examino muita mama, né? Então eu atendo muitas queixas de mama, estéticas, reparadoras, diariamente. E mesmo em meninas, pacientes jovens, 16, 20 anos, eu já solicito exames de mama para que essa paciente pelo menos tenha uma fotografia, um retrato da sua mama naquela idade. Sabendo, olha, para os futuros exames, tu já vai ter um critério de comparação. Exato. Né? Até porque nessa faixa dos 20, 30 anos, as mulheres têm muito fibroadenoma. Tem. Cistos, fibroadenomas, porque a mama em si está muito reativa, muito proliferativa, muito responsiva a hormônios e fases, né? Então, essa paciente pode ter uma fase que ela vai fazer um exame num ciclo menstrual e a mama vai ser completamente diferente do que ela faz fora desse ciclo. É. Então, eu acho muito importante isso, porque nessas fases iniciais, a mamografia, como tu disseste, é muito densa a mama e a mamografia não vai aparecer. É aquele borrão branco, assim, né, com poucas realces. Mas quando a ecografia vem e se soma, e aí tu faz um bom exame de ecografia detalhado, essa mulher vai ter um grande amparo, um grande mapa da sua mama, né? Exato. E aí consegue fazer todos os critérios comparativos futuros, porque ela vai ter aquele exame, olha, eu tinha um nódulozinho aqui neste local que tinha características de ser um cisto e as medidas dele eram essas. Quer dizer, 3 anos depois eu fiz um outro exame e estava lá o mesmo cisto. Igual. Né? Então, isso É eu isso acho aí. muito interessante. Não, e que bom, né? Eu acho que, principalmente antes de fazer qualquer procedimento estético nas mamas, é muito importante ter esse exame de base. E a questão dos nódulos, eventualmente a gente recebe, né, pacientes encaminhadas por ter um nódulo na mama. Só que se tu não tem um exame comparativo, não tem como saber quando ele surgiu. Claro, eventualmente vai ser o primeiro exame da paciente, por isso a gente precisa ou acompanhar ou biopsiar, dependendo das características do nódulo. Mas se ela tiver já exames anteriores e ele já tivesse descrito lá, a gente já fica mais tranquilo de que é um nódulo benigno. Senão ele já estaria maior, enfim, né? Perfeito. Dira, e feita a detecção precoce, né, de uma neoplasia, aliás, feita a detecção, a mulher identificou uma lesão, ela procurou o seu ginecologista, foi encaminhada para uma biópsia e foi diagnosticado um câncer de mama. Quais são as modalidades de tratamento? Eu gostaria que tu falasse um pouquinho sobre... Toda mulher vai ter que fazer uma mastectomia? Existem neoplasias que se trata só com quimioterapia? Como que é esse panorama? O tratamento do câncer de mama, ele envolve várias áreas dentro da oncologia. Então, é normal que as mulheres sejam acompanhadas pelo mastologista, pelo oncologista, pelo radio-oncologista e por outras equipes que vão nos auxiliar, como psicóloga, nutricionista, enfim. Mas, dependendo de cada tipo de tumor e da apresentação dele inicial, a gente vai escolher um caminho de tratamento. Então, pacientes que têm tumores pequenos, que não têm uma axila, porque muitas vezes, como se faz a drenagem de disseminação dos tumores de mama? Um tumor de mama, ele se dissemina primeiramente para a axila do mesmo lado, através da drenagem linfática. Então, sempre a gente vai investigar se na axila já tem algum linfonodo palpável, uma íngua aumentada, e que seja suspeita de ter uma metástase ali. Nas pacientes que têm tumores menores, que não têm clinicamente uma alteração na axila,
e que tem tumores menos agressivos, onde o índice de multiplicação celular não é tão elevado, que a gente chama de KI67, também avaliado na imunohistoquímica, podemos optar por um tratamento de cirurgia inicial. E então, obviamente, essa cirurgia provavelmente vai ser uma cirurgia conservadora, porque não tem a necessidade de fazer a remoção completa da glândula mamária. Só que, ao mesmo tempo, vai precisar um complemento, que é a radioterapia. Então, todas as pacientes que a gente faz cirurgia conservadora, necessariamente vão precisar fazer radioterapia. Algumas pacientes podem ser que tenham contraindicações para fazer radioterapia. E aí a gente tem que discutir, então, a questão de realizar a mastectomia. Outra coisa que eu acho importante falar é que nem todos os tumores vão precisar de quimioterapia. Mas é uma questão que a gente tem que avaliar em conjunto com o oncologista e avaliar todas essas características do tumor realmente. E se tem alguma possibilidade de metástase axilar ou à distância. Então, cada tumor vai ser realmente avaliado e a paciente tratada de acordo com a sua doença. Entendi. Isso é muito interessante porque ela está falando e eu estou enxergando, né? O que a gente pega lá agora nas pacientes de reconstrução mamária é um extenso prontuário dessa paciente. Então, é incrível porque o capricho delas é muito legal. Porque está lá mastologista, oncologista, radio-oncologista, cada um com a sua evolução, descrição, solicitação de exames, o porquê que foi feito tal coisa, quantas sessões de radioterapia foram executadas, qual é o tipo do gene daquela paciente, tudo que tem de informação necessária. E isso é um tratamento, então, quando essa paciente chega para esse tratamento, e isso eu estou falando do Centro de Oncologia Integrado do Hospital Ananeri, essa paciente ela é absorvida pelo serviço de uma maneira multidisciplinar. Então, são muitas especialidades que vão tratar essa paciente, inclusive a enfermagem especializada em oncologia, sabe? Então, tem todo um prontuário e a gente vai abrindo na evolução, como eu estou pegando essa paciente já depois de anos de tratamento e cura, aí eu vou pegar aquilo, tem 40 evoluções, tem pacientes que tem 60 evoluções, que a gente vai ler uma por uma e vai dizer, Tem que imprimir, levar para casa e foi estudar. Foi feito isso, agora foi feito isso, foi feito... E às vezes as pacientes estão todas ali fora, sentadas, esperando, por que esse médico está demorando tanto para me chamar, sabe? Tem muita informação. Tem muita informação. É bem isso mesmo. E eu acho que é importante porque se a gente não descreve ali, também por termos muitas pacientes, vai ficar, alguma informação vai se perder ali naquele momento. Então, é importante deixar tudo descrito mesmo. Legal. Mas faltou uma parte que eu não falei sobre o tratamento com o bloqueio hormonal. Porque as pacientes que têm tumores luminais, que têm os receptores hormonais positivos, essas vão se beneficiar muito de fazer um bloqueio hormonal no seu organismo. E isso vai evitar que a doença volte ou que se espalhe. Então, elas são orientadas a usar a medicação, geralmente é um comprimido oral, por no mínimo 5 anos, eventualmente por até 10 anos. E conforme o tempo for passando, elas vão fazendo essas consultas rotineiras conosco, todas elas, mesmo as que não precisam fazer o uso do bloqueio hormonal. E a gente vai avaliando, né, se tem alguma necessidade de incluir algum outro tratamento, caso a doença volte. Eu acho muito interessante quando a gente consegue estudar e compreender diversas variáveis dentro de uma doença, porque isso melhora muito a acurácia do tratamento, né? Talvez a mortalidade por neoplasia de mama tenha diminuído tanto justamente por tanto conhecimento que se tem a respeito do funcionamento a nível celular do câncer de mama. Exatamente. E isso é uma coisa que até pouquíssimo tempo atrás a gente não tinha no tratamento da obesidade, por exemplo. A gente tinha um conhecimento molecular muito pequeno. Graças à medicina ter se debruçado sobre isso nos últimos tempos, a gente tem o surgimento de medicamentos tão efetivos, né? Então, quando a gente consegue entender de forma mais detalhada uma doença, eu acho que
a assertividade dos tratamentos aumenta muito. E isso é uma coisa muito positiva. Dira, tu falaste antes que o câncer triplo negativo, né? Então que não expressa receptores para progesterona, nem estrogênio, nem o HER2, ele é mais comum em mulheres jovens. E eu não sei se é porque a gente está nessa faixa etária e convive com mais mulheres assim, ou se é porque as detecções estão sendo mais precisas agora, mas a impressão que o leigo em neoplasia de mama, o que eu me considero, tem, é que existe uma incidência maior de câncer de mama em mulheres jovens. Isso é um fato científico ou apenas as detecções mudaram? A que se atribui isso? Existe sim, né? A gente percebe que existe um aumento dos diagnósticos de câncer de mama em mulheres mais jovens, isso é antes dos 40 anos. E não tem uma causa específica que a gente possa dizer que seja um fator determinante maior para que isso aconteça. Porém, se acredita que sejam em função desse estilo de vida moderno, que a mulher tem vários trabalhos, né? Vários, enfim, várias atribuições e acaba tendo realmente uma vida mais estressante, mais corrida, estilo de vida que às vezes não consegue encaixar a prática regular de atividade física, ou então que tem realmente alimentos, né, ultraprocessados, mas um fator determinante não existe. Mas eu também tenho essa percepção de que tem aumentado, e a gente conversa com os colegas e nos congressos isso também tem sido mais falado. No entanto, ainda o número maior de casos de câncer de mama são em pacientes na pós-menopausa. Mas existe um aumento dos diagnósticos realmente. E para essas pacientes, antes, já linkando um pouquinho com o que a gente estava falando antes do tratamento, existem muitos estudos com relação aos carcinomas, né? Como tu disse, os estudos moleculares e de comportamento de cada célula e qual medicação vai bloquear essa via e outra medicação para bloquear outra. Então, agora, os tumores triplo negativos, eles estavam sendo somente tratados com quimioterapia por muitos anos, porque eles não tinham nenhuma terapia-alvo como o HER2 tem, que a gente pode usar tratamentos anti-HER2 e nem a possibilidade de usar o bloqueio hormonal. Então, o único tratamento que restava para os tumores triplo negativos, além da cirurgia e da radioterapia, era a quimioterapia. E agora está vindo com muita força a presença do tratamento com imunoterapia, que é o pembrolizumab. Então, as pacientes têm conseguido até fazer na neoadjuvância essa medicação, que seria a quimioterapia que a gente faz antes de fazer a cirurgia. Muito interessante. Tu estavas falando antes ali da relação íntima que existe entre alguns tumores de mama com ovário, e aí por isso fazer cirurgia de oforectomia e salpingo-oforectomia. Essa mulher que não teve cirurgia então de ovário, ela tem alguma alteração por ter tido câncer de mama para gestar futuramente? Só por ter tido câncer de mama, ela não tem um risco para impedir a gestação. Só que, geralmente, pacientes que querem gestar são pacientes jovens, né? Pelo menos abaixo de 45 anos, que ainda não estão na menopausa. Então, se elas diagnosticam um tumor em idade mais jovem, é muito importante que a gente faça uma orientação com a questão da fertilidade dela, porque muito provavelmente essa paciente vai acabar precisando fazer uma quimioterapia e a medicação, o quimioterápico, pode reduzir a fertilidade, às vezes até acabar desencadeando uma menopausa precoce. Então, se elas têm esse plano de gestar, seria muito interessante elas fazerem uma avaliação com um médico que trata infertilidade para fazer congelação de óvulos. E aí sim, depois que terminar o tratamento,
avaliar para fazer uma fertilização. Então, colocar na balança assim, dizer, olha, tu tens um câncer de mama, a gente precisa tratar isso ou prevenir os futuros tumores que tu tens um risco maior. Então, agora a gente tem que avaliar. Tu deseja ser mãe? Vamos congelar ovos ou vamos ser mãe de uma vez enquanto eu te acompanho? Ser mãe de uma vez é complicado porque elas precisam fazer o tratamento quanto antes, né? E aí, às vezes, não dá tempo. Mas é importante que elas se cuidem durante o tratamento para não engravidar, porque são medicações que podem causar alguma malformação no bebê. Mas, ao mesmo tempo, às vezes elas não têm essa resposta. Elas não sabem se querem ser mães ainda, não tem, muitas vezes, né, um parceiro. Enfim, é difícil decidir, às vezes, antes, mas é um assunto que tem que ser abordado. E, eventualmente, congelar os óvulos é uma prevenção, né? E para esses tumores que tu estava me dizendo que são relação hormonal, né? Estrogênio e progesterona, existe algum desse tipo de tumor ou alguma faixa de risco que essa mulher, ao gestar, venha a dar um gatilho ou um desenvolvimento para esse tipo de... Esse é um medo, né? E, claro, vários estudos foram feitos depois disso, mas nenhum estudo comprovou que existe um maior risco de recidiva para aquela paciente que gestou, porque durante a gestação a gente realmente tem um boom hormonal e aumenta muito os hormônios, mas não aumenta o risco dela ter uma recidiva de câncer de mama por causa da gestação. Sim, até que tu estavas dizendo que um dos fatores de risco para uma mulher desenvolver câncer de mama é não ter filhos, né? Sim. Então, quer dizer, se fosse essa lógica, em medicina, a lógica é muito difícil, né? Se fosse essa lógica, a mulher que tivesse vários picos hormonais pelas gestações teria maior chance de desenvolver o câncer de mama. E é o contrário que a gente observa. É o contrário, porque na verdade é o estrogênio fora da gestação. Dira, ainda falando sobre essa paciente que fez o tratamento, né? A paciente te procurou no consultório, a investigação, encontrou uma neoplasia, fez tratamento cirúrgico, radioterápico, quimioterápico, ela está curada dessa neoplasia, tá? Essa paciente, ela precisa ter uma preocupação diferente da população geral com relação a outras neoplasias? Ela se enquadra num rastreio diferenciado de outros tipos de câncer? Só por ela ter tido câncer de mama, não. Ela vai fazer os exames de segmento e as consultas de segmento como a gente orienta. Geralmente, no início é um pouco mais frequente, depois vai se afastando. Porém, se a gente souber que ela tem uma mutação genética, e aí podem estar envolvidos vários genes, não só o BRCA1 como o BRCA2, às vezes mutação do TP53, ou eventualmente alguma síndrome genética, que tem várias pessoas naquela família com tipos diferentes de tumores, sarcomas, tem a síndrome de Li-Fraumeni, tem a síndrome de Lynch. Estas pacientes têm um risco maior de ter outros tumores. E aí elas têm que ser acompanhadas de uma maneira diferente. Mas pacientes que não têm uma mutação genética específica identificada seriam o rastreamento normal para qualquer neoplasia na população. Perfeito. E na outra mama, Indira? Na outra mama, sim. Pacientes que têm um câncer de mama têm um risco maior de também desenvolver câncer na outra mama. Então, claro, por isso a gente também faz esse segmento. Mas de outras neoplasias não seria o caso. Isso não é chamado recidiva. Isso é uma nova neoplasia. Não, isso é uma nova neoplasia. Dira, maravilhosa a conversa contigo hoje. Muito obrigado por ter aceito o convite. Tu é uma pessoa que eu não conheço alguém que já tenha visto falar mal de ti. Todo mundo gosta de ti. Tu é sempre essa pessoa sorridente, de fala tranquila e calma. A gente realmente, lá no início do podcast, a gente já comentou, quando a gente chegar em outubro,
a gente tem que chamar a Dira aqui para falar sobre câncer de mama, então obrigado por ter vindo. Eu gostaria que tu deixasse uma mensagem final para as mulheres, né, que estão preocupadas com a sua saúde, no que toca à prevenção do câncer de mama, o que tu julga que seria adequado falar para elas? Eu acho que a gente conversou muito aqui, né, sobre muitas informações, mas dizer que eu também sou mulher e eu acho que a gente precisa realmente se conhecer. Em primeiro lugar, se conhecer e se cuidar, porque muitas vezes a gente acaba não se priorizando e acaba priorizando a nossa família, a nossa profissão, muito mais do que a nós mesmas. Então, se cuidem, se priorizem e façam os exames de rotina sem ter medo, porque o medo ele nos paralisa. Mas quando a gente descobre uma doença bem no inicinho, a chance maior de cura, ela existe e o câncer tem cura. Então a gente quer buscar isso, né? Muito obrigada, gente. Eu fiquei muito feliz de estar aqui. Bom, então, uma mensagem de maneira um pouco diferente de todas as outras, de forma doce, sincera, pura e que vai trazer para vocês a mensagem de que cuidem-se, previnam-se. Aí. É pro teu bem.